E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles, e estavam lavando redes. Você pode repetir comigo, lavando redes? E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E respondeu Simão e disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E fazendo assim, ele escolheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira que até quase iam a pique. Amém. Até aqui só a palavra dessa noite. Esse texto é considerado o primeiro texto da pesca maravilhosa. Nós vamos ter uma segunda pesca maravilhosa, mas esse aqui é o marco da primeira, quando Jesus ainda está chamando os seus discípulos. Ele não é tão conhecido e ele está fazendo discípulos. Alguns já tinham contato com ele, seguiam ele de longe, ficaram sabendo de que tinha um cara que fazia milagres, tinha alguém que estava ensinando de uma maneira muito poderosa, diferente do que os fariseus da época ali, os líderes da época faziam. Então essas pessoas já tinham noção de quem era Jesus. Mas nesse dia, uma grande multidão estava com ele, de maneira que estava difícil dele conseguir se comunicar com todos. Imagina se eu estivesse agora no meio de vocês, sem microfone, sem nenhum aparato para me fazer ouvir, todos ao redor, um empurra daqui, dali, crianças, talvez eu não conseguisse transmitir uma mensagem. E Jesus, apertado pela multidão, então de repente ele está chegando no lago de Genezaré, e ele vê dois barcos parados, e ele passa assim o scanner, ele já percebe o que está acontecendo ali. Ele percebe que os moços, donos do barco, estão lavando redes. Se você está lavando as redes, você deveria ter ou uma super pesca, uma pesca que, se tivesse acontecido realmente dentro dos conformes da pesca no local, essas redes já estariam lavadas, porque no horário do peixe, que deveria dar peixe, eles teriam pescado, teriam voltado, as redes já estavam lavadas, eles nem estariam ali. Mas isso já mostrou para Jesus de que eles tinham tentado, de que eles haviam demorado até mais. Chegaram ali, agora estavam lavando as redes, mas não havia peixe ali, não havia público para peixe, não havia gente comprando peixe, estavam apenas lavando redes. Quem lava as redes é porque está tentando tirar a sujeira que pegou, porque pegou muita tralha, porque pegou muita coisa que foi jogada no mar, menos peixe. E eles estavam ali lavando aquelas redes, os barcos estavam vazios. E a Bíblia então nos ensina que Jesus vem chegando e ele percebe que o barco está vazio, e ele vai entrando já no barquinho, e a Bíblia já fala que era o barco de Pedro, que é o barco de Simão. Jesus, no alto da sua sabedoria, das suas revelações, provável que sabia que o barco era de Pedro. Eu fico só imaginando que tem que ser muito macho para chegar entrando no barco de Pedro, gente, porque Pedro, quando a gente vai fazer uma leitura aqui, a gente vê que ele era alterado, que ele tinha uns fios desencapados que de vez em quando encostava e o negócio ficava feio. Jesus vai chegando, sobe no barco dele, diz assim: dá para você afastar aqui para mim, colocar um pouquinho mais para cá? Tu fica pensando que tu tens um barco, tu estás ali, tu não pegou nada a noite toda, tentou pescar, tu está ali pensando: como é que eu vou fazer para pagar as contas hoje? Como é que eu vou fazer, eu levar peixe para casa se não tem peixe? E pensando um monte de coisa. Alguém chega entrando no teu barco
e diz assim: "Ei, dá para afastar um pouquinho aqui?" É aquele momento que tu larga eles. Como é que é? Tu falasse. Eu não sei como é que foi a situação. Eu só sei que Jesus entra no barco e diz para Pedro: "Dá para afastar o barco aí um pouquinho para mim?" Pedro, naquele momento, podendo ser Pedro, eu fico imaginando que ele entra naquele barco dele, senta numa parte do barco, vai afastando um pouquinho da praia e fica ali. Óbvio que ele não deixou Jesus sozinho no barco. E agora que ele está um pouco afastado, ele não pode pular e deixar o mestre ali sozinho. Ele é obrigado a escutar a mensagem toda. Jesus começa a ensinar. Jesus começa a falar. A Bíblia não nos diz que palavra ele pregou, não fala. O fato é que Pedro fica ali e ele tem que ouvir a mensagem inteira que foi pregada. Ele ouve tudo. E ele está numa situação de alguém que tinha lavado as redes já. E por que eu pedi para que você falasse, repetisse comigo essa palavra, lavou as redes? Porque essa é a situação de muitas pessoas. Pessoas que na vida já estão lavando as suas redes. A rede, ela simboliza algo que nós usamos para adquirir. A rede para um pescador é o que fazia com que ele tivesse acesso à pesca, tivesse acesso ao peixe, tivesse acesso a recursos, tivesse acesso aos seus sonhos. Mas eles estão lavando as redes porque não tiveram nada, não conseguiram nada, não tiveram nenhum feedback do mar naquele dia. Na vida, algumas vezes nós pegamos situações de pessoas que estão lavando as redes, pessoas que já estão resignadas, pessoas que já desistiram, pessoas que estão dizendo: não tem mais jeito, não, vamos lavar a rede aqui porque acabou. Algumas lavam a rede para sempre, outras ainda pensam: não, amanhã é outro dia. Mas eu sinto de que nos dias que nós vivemos, pessoas não conseguem mais ter uma notícia ruim, não conseguem mais ter um momento triste, não conseguem mais enfrentar de cabeça erguida. Elas têm uma noite difícil, que às vezes não é nem uma noite difícil, que às vezes é um momento difícil, um momento difícil, e ela já diz: não, lava a rede que não vai dar nada isso aqui. Quer saber? Pessoas que começam a assumir para si, elas tentam uma vez, talvez duas, mas ela já diz: não, lava a rede porque não tem mais jeito. Se ela já viveu uma tristeza dentro de um relacionamento, agora ela inicia qualquer coisa, e no primeiro problema, na primeira adversidade, ela já está lavando a rede. Não quero mais saber. Ela começa na igreja, e ela fica empolgada porque alguma coisa aconteceu, mas no segundo dia, parece que não deu peixe. Não deu peixe, lava a rede. É mais uma igreja daquelas, deixa, para mim acabou, eu sei que Deus não me ouve, e já vai para todo aquele momento de tristeza, de depressão. Pessoas que lavam as redes constantemente, pessoas que estão desistindo, pessoas de 30 anos que estão dizendo: não, eu já lavei minha rede, eu sei que vou ficar para a titia mesmo, e acabou, não dá, desistindo. Pais que já lavaram as redes em relação aos seus filhos: não tem jeito, eu tento de tudo, o rapaz não me ouve, e, meu Deus, eu falo com ele, e quando ele responde parece que está latindo. Não entendo o que esse guri fala. Não tem comunicação lá em casa. Não, eu estou lavando a rede, não dá mais, chega, consigo mais. Filhos que lavam a rede em relação aos pais: meu Deus, eu tento falar com meu pai, eu tento dizer para ele: não, pai, o que eu quero é só um tempo contigo, vou fazer alguma coisa. Não, tu quer tempo, não, tu quer dinheiro, né? Não dá tempo de conversar. Há maridos que já lavaram as redes em relação à sua esposa ao marido, não consegue acreditar, em relação à saúde, em relação à sua idade. Chega para uma pessoa que passou dos 50, passou dos 60, diz assim para ela: meu Deus, tem uma obra ainda na tua vida? Não, para mim já passou, meu Deus, eu estou velho já, agora já acabou, não tem mais jeito. Vamos correr, vamos fazer alguma coisa, vamos exercitar, vamos jogar uma bola, vamos andar de bicicleta. Não, isso não é para isso, é para o jovem. Vamos fazer alguma coisa na igreja?
tem tanto, ó, tem ministério, tem aí a parte de cima do Kids para você exercer, transmitir a palavra de Deus para as crianças, tem tanta coisa para fazer, tem o clean que precisa, pessoas que têm o desejo de zelar pela casa do Senhor. Isso aí é meu tempo de juventude, agora eu já... Pessoas que estão lavando as redes quanto à sua vida, pessoas que não conseguem mais acreditar, pessoas que você olha para elas assim, Deus tem um chamado na sua vida, não consegue, está num culto como esse, Deus tem uma palavra para você, Deus vai mudar a tua história. A pessoa diz assim, meu Deus, quanta gente hoje aqui, né? Se fosse para mim, o pastor não determinou para quem é para quem tomar posse, é para quem quiser, é para quem acredita, mas são pessoas que passaram, às vezes, uma noite toda, uma vida toda, uma juventude toda, um tempo todo da sua vida, tentando, lutando, lançando as redes, puxando, sabe, jogou, vai puxando, opa, dá uma segurada aqui, ó, vamos puxar a rede aqui, uma bota, um tamanco, e não vem a princesa junto, joga e vem lixo. Quantas vezes você jogou a rede na sua vida, e quando você puxou, só veio coisa desagradável, sabe aquele peixe que tu tem que dizer assim, não, vamos jogar a rede fora com o peixe junto, não dá, isso aqui não dá. Eu não sei, o fato é de que Jesus pregou uma mensagem para Pedro, e para todos os que estavam ali, não era só Pedro que estava naquela situação, ele tinha lançado as redes, ele tinha tentado uma noite toda, ele tinha lutado, vamos trazer para a nossa vida, ele tinha investido seu dinheiro, ele tinha investido seu tempo, ele tinha investido no negócio, ele tinha acreditado, quem sabe, vamos pensar dessa forma, a Bíblia não diz sobre isso, mas nos permite pensar, que ele tinha pegado as suas economias, tinha investido no negócio de pesca, e agora ele estava lá e precisava pagar a primeira parcela, mas não tinha pego nada, e aquele momento do desespero, que algumas pessoas que estão aqui, quem sabe, saibam exatamente o que eu estou dizendo, que tu pensa assim, como é que eu vou fazer agora? Se quando eu vim aqui, parece que esse negócio aqui bombava, agora que eu comprei não dá mais nada. Quando eu namorava, eu estava feliz, eu casei, piorou? Aí muita gente usa esse argumento, é por isso que não casa, vai te converter. Sabe, pessoas dizem assim, meu Deus, parece que foi eu botar a mão, parece que foi eu chegar, parece que foi, eu nunca dei uma oferta, comecei a dar oferta, só vai dar ruim lá em casa. Tem aquela noite que você luta, e parece que no outro dia não tem resultado, mas Jesus tinha uma palavra para ele, e talvez a palavra que Jesus tinha para ele, foi porque a Bíblia diz, que eles tentaram a noite toda, não era perninha mole como muita gente hoje não, que não tenta nem uma hora, não tenta, aqui diz, tentar a noite toda nos fala de um período longo, um período escuro, um período que não se tem visão, por isso que a Bíblia diz, o choro pode durar, quanto? Uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite na Bíblia, Jesus fala, é o momento em que ninguém pode trabalhar. Eu sei que hoje em dia nós trabalhamos por conta da eletricidade e tantas outras coisas mais, inclusive por causa da avareza, né? As pessoas trabalham. Nessa época, não, a noite era para descansar. Não se tinha como trabalhar, não se tinha como ver. Mas aqui, eles saíram de madrugada, eles trabalharam aquela noite inteira, eles lançaram suas redes, mas eles não conseguiram obter sucesso, mas eles tentaram, Jesus sabia que eles haviam tentado. A resposta sempre vai vir para quem tenta, para quem luta, para quem não desiste, para quem vai até o fim, para quem esgota os seus recursos. Não para gente mimada, que na primeira vez jogou a rede e disse assim, não, eu sei que não vai dar nada, mas eu vou jogar a rede, né? Joga a rede, eu sabia, olha só, mas é sempre comigo, porque tem gente assim na vida. Tem casamento que é triste, a pessoa vem pedir um aconselhamento assim, meu Deus pastor, porque não dá, porque esse homem aqui, a gente vai começar qualquer coisa, ele já diz, não sei, não vai dar certo isso aí, não vai dar certo, e aí começa a não dar certo, me diz assim, eu falei para ti,
e você está lutando contra. E eu entendo de que às vezes as portas se fecham mesmo, mas não desista de acreditar. Você já está no mar. Não desista de acreditar. Tem coisas que nos decepcionam, óbvio que tem. Tem vezes que a gente idealiza um mundo perfeito, cor-de-rosa, flores, tudo belo, com bolinhas azuis. Mas não é assim a vida. A vida assemelha-se muito a uma selva, sim, e a gente tem que lutar todos os dias. E tem vezes que a gente pensa, não, já somos vitoriosos, daqui a pouco a gente toma um revés. O que está acontecendo? É o momento de se olhar mesmo e pensar, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Porque aqueles homens perguntaram para si, será que a gente está fazendo alguma coisa de errado? Mas nós estamos no lugar certo, mas nós estamos fazendo tudo da forma correta. Por que não está dando certo? Porque não é o momento de dar certo. E deixa eu dizer para você que está passando um momento difícil na sua vida, que você está dizendo assim, por que não está dando certo? Porque se desse certo, é só uma das explicações, porque se desse certo, você não estaria aqui. Eu quero que você pense que se Pedro tivesse pegado muito peixe naquele dia, ele não estaria ali naquele horário que Jesus chegou. Se Pedro tivesse tido a pesca que ele queria, ele jamais teria o encontro com Jesus. E se você continua o texto vai dizer que Jesus olhou para ele e disse assim, vem, eu vou te fazer pescador de homens. E ele largou tudo para seguir Jesus, e ele impactou o mundo. Hoje você não consegue ver, mas às vezes nós trocaríamos por alguns peixinhos toda uma vida de sucesso que Deus tem para nós. Porque no momento nós queremos é peixe, porque no momento que eu quero é resposta, porque no momento que eu quero é dinheiro, porque no momento que eu quero é que Deus me responda, porque no momento que eu quero é aquela mulher, porque eu sou apaixonado por ela, é aquele homem, porque eu sou louca por ele. A gente só quer aquilo que está focado, mas Jesus tem um olhar além do teu olhar, e às vezes ele permite que o mar não te entregue aquilo que você quer. O mar é a vida que nós vivemos hoje, é um símbolo do mar, e às vezes nós não temos aquilo que nós queremos, porque o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. Aleluia, acredite nisso. Acredite nisso. Se tudo tivesse dado certo para ele naquela noite, ele não teria o maior encontro da vida dele pela manhã. Algumas coisas ruins que te aconteceram fizeram com que você chegasse até aqui para ter um encontro com Cristo, um encontro que você já teve, um encontro que você está tendo com Cristo hoje. Mas você tentou a noite toda, mas você lutou, mas você acreditou. E então Jesus entra no teu barco, porque o teu barco está vazio. Se aquele barco estivesse cheio, Jesus não teria entrado naquele barco, mas aquele barco estava vazio naquele momento, e por estar vazio tinha espaço para Jesus entrar. Às vezes nós estamos cheios de trabalho, a gente está cheio de compromisso, cheio de coisa para fazer, cheio de tarefas, com a semana toda cheia, que nós não temos um espaço para Jesus entrar no nosso barco. É ou não é? Não tem espaço. Mas o barco daquele homem estava disponível, porque ele tinha passado uma noite terrível. Eu quero que você entenda que talvez a partir de hoje nós vamos começar a agradecer mais a Deus pelas noites horríveis que a gente passa, pelos momentos difíceis, pelos nãos de Deus, pelos momentos de silêncio, que tudo que a gente queria era uma resposta, que tudo que a gente queria era que desse certo, que tudo que a gente queria, depois de uma noite inteira de oração, dizendo, Senhor, por favor, me dá uma resposta. Mas quando a gente ora pedindo, Deus me dá uma resposta, é uma mentira. A gente não quer uma resposta, a gente quer um sim. É diferente, porque às vezes você diz assim, Deus me dá uma resposta, você diz, não. Deus, por favor, me dá uma resposta. Não. Senhor, por que não me ouves? Me dá uma resposta. Não. Meu Deus não fala comigo. É assim a maior parte das vezes. Nós queremos o sim, nós não queremos uma resposta, nós queremos um sim.
Eles não recebem um sim do mar, eles não recebem um sim de Deus, eles não têm, mas agora eles têm disponibilidade, porque ele pensa, como é que eu vou voltar para casa? Não, eu quero chegar bem tarde, não sei o que eu vou fazer, estou dando tempo para minha cabeça, porque eu tenho que arrumar peixe para levar para as crianças, porque eu tenho que arrumar peixe para pagar o fulano e tal, eu tenho que fazer, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E Pedro, aparece Jesus, entra no barco, ele nem vou me incomodar com esse cara louco, que eu estou dentro do meu barco aqui, tá, eu vou com ele, mas ele começa a ouvir a palavra. Eu não sei quem foi o louco que te convidou para vir na igreja hoje, mas você está aqui, você está ouvindo uma palavra que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida, porque não dá para pegar, sair, então você está ouvindo ela, mas Deus está usando essa palavra para dizer para você que você está no melhor lugar, porque a partir dessa mensagem, a partir desse momento, toda a tua história de vida pode mudar, aleluia, e não é no tempo que a gente quer, porque para Pedro teria que ser de madrugada, porque esse era o horário do peixe, porque esse era o horário que se tinha um recurso, mas ele para, ouve a mensagem, daqui a pouco a cabeça dele já não está mais no problema, que é uma boa dica quando você vem na igreja, deixa o problema lá fora. Está precisando de peixe? Está precisando de recurso? Está precisando de resposta? Está precisando de alguma coisa que mude a tua vida, o teu casamento? Deixa para lá, esse é o momento de ouvir o que Jesus está falando. Porque se Pedro não ouve o que Jesus está falando, e Jesus viesse com essa historinha de, ei, agora vai para o mar alto, vai para alto mar e lança as redes, Pedro diz assim, ô João, esse cara está de brincadeira comigo, né? Não, está de zoeira comigo, ele até fala bonito, mas, pô, de peixe eu entendo, desde pequeno, estou nessas águas aqui, eu sei o horário que dá peixe, não é agora. Só que Pedro tinha ouvido a mensagem. Quando a gente ouve a mensagem do Evangelho, a gente entra na loucura do Evangelho. Quando a gente ouve o Evangelho, nós escutamos de que quando um homem de Deus levanta o cajado e dá uma ordem, o mar vermelho se abre. Quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que quando um justo é jogado injustamente numa cova de leões, os leões são obrigados a jejuar até o outro dia, e é por isso que Daniel não foi comido pelos leões. Quando nós acreditamos na Bíblia Sagrada e ouvimos a sua mensagem, vemos um irmão que é traído por seus irmãos, é vendido, é lançado para longe da sua terra, um escravo, mas o escravo sai da prisão e se torna o governador de todo um Egito, para alimentar toda uma família que tinha vendido ele, e mais toda uma nação. Tudo isso é uma loucura, mas é essa loucura que acontece quando nós acreditamos. Para Pedro era uma loucura ter que pescar agora que era de manhã, mas quando ele ouve as palavras de Jesus, ele diz, eu nunca ouvi nada assim, eu nunca ouvi nada dessa forma. Por isso que Jesus diz para ele assim, olha, agora pega e vai até lá no mar alto e lança as vossas redes para pescar. Ele não consegue se conter, obviamente, ele era um sanguíneo, ele diz assim, Senhor, havendo trabalhado a noite toda, é aquele momento do desabafo, é aquele momento que assim, deixa nós orarmos aqui por você, Deus tem uma obra para fazer na sua vida, e tu diz assim, pastor, eu já ouvi essa mensagem, já quis acreditar nesse negócio, mas olha como é que está a minha vida, eu estou destruído, eu já não tenho mais recurso, eu já não tenho mais, sabe, a minha imagem está destruída, a minha família não acredita mais em mim, não tem mais jeito, eu já estou vendo coisa aí para abrir falência, eu acho que meu casamento vai dar divórcio mesmo, não tem mais, a gente já tentou umas 10 vezes, já deu tudo errado. Esse é o primeiro momento, quando Jesus fala conosco, que a gente começa a colocar as nossas causas, a gente coloca as nossas limitações, e não está errado você colocar as tuas limitações, porque isso faz parte da tua humanidade, faz parte da minha humanidade. Ou você acha que todas as vezes que Jesus falou comigo, me dando uma palavra de direção, disse assim, opa, então já mudei aqui, o Senhor falou comigo, já não estou mais triste. Como eu queria contar essa história, mas não é verdade. Muitas vezes vem uma palavra, às vezes estou triste, aí, sabe, Deus usa o Edinho, Deus usa outro pastor aqui da igreja, outra pessoa, diz, não cara, olha a obra, Deus é contigo, Deus vai mudar essa história, isso vai ser, e dentro de mim, não acredito em nada disso. Pastor, é que feio, pastor. Eu vou contar mentira aqui para você. Quantas vezes
Sabe, que é como Jesus dizendo assim: vai agora, Jota, vai lá onde que disseram não para ti, vai agora, que agora vão dizer sim. Você não vou nada, de novo, passar vergonha de novo. Mas tem uma parte dentro de ti que tu fica lembrando das mensagens que tu ouviu, tu fica lembrando o que Deus já fez na tua vida. Sabe por quê? Porque o cruel é porque Jesus está mandando ele de volta para o lugar onde ele já estava. É quando você vai lá e pede um negócio assim: você podia me arrumar tal coisa? A pessoa diz: não. Tu volta desabado. Aí Jesus diz assim: volta lá de novo, que agora vai dar certo. Tu não quer voltar lá? Não, mas eu já tentei, pastor, nós já conversamos com a família, nós já tentamos, nós reconciliamos, nós fizemos estudo de casais, vamos voltar de novo? Vai, porque agora é a minha palavra, tu está sobre a minha palavra, e se é sobre a minha palavra, vai dar certo. Não, mas eu já abri um negócio aqui, não funcionou, todo mundo já passou 10 aqui, ó. Deus está dizendo para tu abrir lá, onde passaram 10 e não deu certo? Vai, porque se Deus está falando, é porque você vai dar certo, é por isso que ninguém deu certo antes. A questão é que Cristo disse para ele: vai para o mar alto e lança tuas redes. E ele diz assim: mas, Senhor, foi a noite toda, nós tentamos a noite toda, eu lutei, eu perdoei, eu passei por cima do meu ego, eu fiz de tudo, eu fiz coisa que até eu não imaginava que eu seria capaz de fazer, mas, aleluia, mas, e quando entra esse mas, é porque a gente desabou um pouquinho já, tirou um pouco da pressão, né? Falou o que tinha para falar, né? Aquele momento que tu está dizendo assim: Senhor, não aguento mais essa vida, que vontade de morrer, mas eu vou acreditar, eu vou ainda no culto hoje, mas hoje eu vou no culto, e se tu falar comigo, e se tu abrir a porta, mas, e quando Pedro diz: mas segundo a tua palavra nós iremos, segundo a tua palavra eu vou, segundo a tua palavra eu vou crer mais uma vez, segundo a tua palavra eu vou para o lugar da humilhação de novo, segundo a tua palavra eu vou voltar lá, segundo a tua palavra eu vou pedir perdão, segundo a tua palavra eu vou acreditar mais uma vez, segundo a tua palavra eu vou tentar, segundo a tua palavra, não é segundo a minha capacidade, não é segundo aquilo que eu penso, mas segundo aquilo que tu estás dizendo. Quando nós tiramos da nossa capacidade humana e levamos para a palavra de Deus, aí você já não está mais estribado no teu próprio conhecimento, porque a Bíblia diz: não te estribes no teu próprio conhecimento, naquilo que você pensa, naquilo que você acha, mas esteja pautado na palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, vai, porque Deus é contigo e vai dar tudo certo. Aleluia. Pedro, faz-te ao mar alto, lança as vossas redes para pescar. E ele diz: trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra nós vamos lançar a rede. O percurso entre sair dali, eu quero que você pense isso, o percurso entre você sair e voltar para o lugar onde você já foi derrotada, e acreditar que agora vai dar certo, é complicado. Porque Pedro diz isso para Jesus: ó, segundo a tua palavra eu vou. Mas no momento que ele vira as costas e começa a remar, provavelmente ele estava com mais alguém ali, talvez seu irmão André. Será que não passou pela cabeça deles assim: meu, não vamos passar uma vergonha, André, nós vamos até lá, e se não dá certo? Nós sabemos que o histórico de Pedro é mais ou menos assim, né? Jesus diz para ele: vem andar sobre as águas. Que ele disse: tu mesmo, Jesus, diga que eu vá até ti. Jesus disse o que para ele? Vem, rapaz. Aí ficou estreito, né? Mas ele bota o pé na água e começa a andar sobre as águas, e daqui a pouco ele pensa o quê? Que loucura que eu estou fazendo aqui, eu sou muito doido mesmo. E ele começa a afundar. Eu fico imaginando ele dizendo para Jesus: segundo a tua palavra eu vou. Começa a remar, daqui a pouco pensa assim: André, tu viu que loucura que nós estamos fazendo? Nós estamos indo para o meio do mar nesse horário, isso não dá nada, rapaz. Mas não, segundo a tua palavra eu vou. Não importa quantas vezes a dúvida passe na tua cabeça, não pare de remar em direção à palavra que Deus deu para você. Ainda que você passa a dúvida, passa, eu sei que passa. Você está indo, não, vou fazer uma campanha, porque tu sabe que eu vou fazer uma campanha aqui 7 quarta-feira, eu vou vir aqui, eu vou começar a fazer uma oração em casa de 40 dias, eu não sei, né, às vezes passa, né, vem essas direção para a gente,
Mas quando tu começa, sempre vem aquele pensamento: e se não dá certo? E se? Não importa. A palavra foi o quê? Vai até no mar alto. Eu não vou desistir até chegar lá. Eu não vou desistir até colocar o meu barco na posição. Não desista até colocar a sua vida na posição que Deus disse para você colocar. Não desista. A Bíblia fala de um homem chamado Naamã, que estava podre de lepra, estava morrendo. A palavra para ele foi assim: 7 vezes você vai ter que mergulhar no rio. Você acha que saiu na terceira vez a lepra dele? Imagina, no 6º mergulho, ele volta de novo, pele podre ainda, todo cheio de ferida. O cara me enganou, o profeta me enganou, nada disso é certo. Podia ir para casa podre, podia ir para casa leproso, podia ir para casa daquele mesmo jeito, reclamando, dizendo assim, mas nem foi melhorando. Porque quando a gente faz um tratamento, que daí a gente tem as nossas explicações humanas, né? A gente faz um tratamento, pelo menos a gente vai melhorando. Mas eu dei 6 mergulhos naquele rio lá, acho que eu fiquei pior até. Quantas vezes ele mandou mergulhar? 7. Então, até que você cumpra o propósito, pare de reclamar e vai firme, vai cumprir o propósito que Deus colocou no seu coração. A palavra foi, é no mar alto. Pedro remando, chega na metade do mar, olha para Jesus. Vai mais um pouquinho, que tá bom, né? Tá bom aqui. Quantas vezes a gente vai ter um pedaço assim, acho que tá bom, porque Jesus sabe do meu coração. Viu como a gente dá desculpa para as coisas? Vivemos dando desculpa. O que ele mandou fazer? Ir até o mar alto. Se desafie, acredite, coloca esse remo para funcionar, vai até o local e faz o quê? Não fique esperando que o peixe pule dentro, joga as tuas redes. Você não tentou a noite inteira, não deu certo? Você estava sem uma palavra de Deus, agora você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, vai dar certo, acredite, aleluia, acredite dessa vez. E a Bíblia então diz que quando eles jogam as redes, eles sentem que tem muito peixe, que eles não conseguem sozinhos. Eles começam a perceber que rompe-lhe as redes, fazem sinal aos companheiros que estavam em outro barco para que fossem a ajudar. Quem foi o barco que recebeu o peixe? O barco que deixou Jesus entrar. Foi ele. O que ele fez quando ele percebeu que tinha peixe demais? O peixe é meu, cara. Quem quiser que vai pegar uma palavra para si. Puxa, não. Tá louco, eu que tive que passar aqui, ó, carão, você já pensou se não der certo? Mas eu acreditei, agora o peixe é meu, nem que eu perca aqui, mas é meu. Tem gente que demora tanto para receber um milagre, e quando recebe não é capaz de dividir a bênção, de compartilhar aquilo que foi bom para a sua vida. O lindo de Pedro é que quando ele percebe, ele já começa a fazer sinal. Ele não pediu para Jesus: Jesus, será que eu posso? É para abençoar? Abençoa. Ele chama, aí já vem João, já vem Tiago, já pega daqueles peixes, e ainda assim enche 2 barcos que parece que vão a pique. Eles chegam, então Pedro, a continuação do versículo diz que se joga aos pés de Jesus, dizendo: eu sou um homem pecador. Por que um homem pecador? Por que ele reconhece isso? Porque ele sabia o quanto ele tinha duvidado, ele sabia o quanto ele não tinha acreditado que poderia ter dado certo aquilo. Mas quando ele se joga aos pés de Cristo, Jesus diz para ele: eu quero fazer de você um pescador de homens. Eu estou chamando você para algo muito maior do que isso que você está fazendo. Pedro podia ter dito assim: cara, agora sim o negócio vai voar aqui, agora eu inaugurei de verdade a minha companhia da pesca, agora sim que a coisa vai. E agora Jesus vem com uma proposta para ele: estou te chamando para ganhar nada, estou te chamando para caminhar comigo. Olha, não tem onde reclinar minha cabeça, mas nós vamos revolucionar, nós vamos falar do amor de Deus para essa nação inteira aqui. E quem sabe, Pedro, o seu nome será lembrado 2000 anos depois desse episódio que está acontecendo aqui, numa igrejinha lá de parede preta. Alguém vai pregar e vai falar dessa história, e vai dizer para as pessoas acreditarem de que é possível, mesmo quando trabalharam uma noite inteira e parece que não deu certo, já estão pensando em desistir. Pedro, vão
falar da tua história, vão falar de você, e vão dizer que você acreditou na minha palavra, e por acreditar na minha palavra, a sua história mudou, e a história daquelas pessoas vão mudar também. Você está aqui hoje ouvindo essa palavra, porque Pedro acreditou. Daqui a alguns anos, alguém vai ouvir a história da tua vida, de quanto você pôde acreditar que Jesus poderia mudar a tua história. E se você acreditar hoje, que apesar de algumas vezes ter caído, algumas vezes você ter pensado em desistir, mas de ter acreditado em cima de uma palavra, não em cima de uma opinião de outra pessoa, porque quantas vezes a gente vai em cima de opinião, né? Quantas vezes está dando ruim aqui o negócio, você vai procurar lá, enfim, aonde você costuma procurar, e vem aquela direção diabólica. Meu Deus, o casamento está difícil, está uma luta. Separa. Não deixa fazer isso contigo não. Meu Deus, eu estou com um negócio aqui, tudo mais, ruim. Às vezes é tão simples, né? Não vai no médico. Tem uma capoeira aqui, ó, uma garrafada aqui, ó, aqui é tiro e queda. Aí dobra o número de problema depois. Gente, às vezes nós estamos até mal com alguém. A pessoa ali me tratou assim e tal, estou me sentindo mal. Aí quando tu encosta em alguém que é de Deus, qual é o conselho? Bobeira isso aí, gente. Sério, deixa de lado. Isso aí vai te amargurar mais. A pessoa, quem sabe, até estava num dia ruim. Não, e se tu ficar mal mesmo, vai lá e conserta. Tu vai ver, passou. Mas se tu pega um endemoniado e vai dizer assim, comigo também, mesma coisa. É bem o tipinho daquela pessoa. Já te deixa pior. Aonde você tem buscado direção? Quem sabe Pedro estava lavando as redes e pensando assim, eu vou desistir desse negócio, para mim chega. E já tinha gente de olho no negócio, dizendo assim, olha cara, fiquei sabendo que os peixes mesmo estão tudo para o outro lado lá, que aqui já não dá mais isso aí. Nem sei se tu vai conseguir vender pelo preço que tu pegou, hein? Nem sei. Mas se qualquer coisa aí, fala comigo que... Tem gente de olho naquilo que você está para jogar fora. Tem gente dando conselho para você, mas não é conselho de Deus não. Se você está lavando redes e tem espaço no teu barco, Jesus quer entrar no teu barco nessa noite. Ele tem uma palavra para você. Jesus tem uma palavra para você, e você não vai perder por esperar. Você não vai perder por ouvir. Ele vai te mandar fazer uma coisa louca, faça, porque aonde Ele te mandar ir, vai ter peixe para suprir toda a tua necessidade, vai ter resposta para a sua vida, vai ter aquilo que você mais procura. Você já pensou, não, para mim não dá mais, pastor, olha, acabou, eu estou desanimado, estou desanimada, minha vida tem dado tudo errado, eu nem sei como é que eu vim parar nessa igreja hoje. Eu sei, tinha espaço no teu barco, você não pescou à noite, e isso fez com que a tristeza abatesse tanto você, a ponto de você buscar uma palavra, e a palavra que eu tenho para você hoje é, tem espaço no teu barco? Jesus tem uma palavra para você, deixa Ele entrar. Se coloque de pé por gentileza comigo. Aleluia, glória a Deus. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento, acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração, uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que para mim fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam, outras dividiam o que tinham.
E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar. Às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer. E com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.